Graças a Deus, louvado seja o Senhor, sejam todos bem-vindos, que a graça, a paz e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe grandiosamente a sua vida, a sua família. Para quem não me conhece, sou o pastor Alexandre, da Igreja Evangélica do Bom Pastor. Estamos aqui, irmãos, para mais um vídeo, mais uma mensagem poderosa da Palavra de Deus, com certeza vai estar nos abençoando. Eu quero dar continuidade a mensagem que nós trouxemos, que inclusive está no canal, que é sobre a soberana vontade de Deus, tá? Hoje é a continuação. Antes de nós entrarmos aqui no versículo bíblico, eu peço para que você possa estar nos ajudando, deixando seu like, se inscrevendo, caso você não seja inscrito, verifique sempre se você está inscrito, tá? Acontece alguma coisa no YouTube que desinscreve as pessoas, né? Sem elas se desinscreverem, então verifique sempre. Comente também, dê seu glória a Deus aí, tire também suas dúvidas no comentário, né? Esse espaço aqui é nosso, tá bom? Eu vou te responder, você colocando qualquer dúvida. E você também possa estar compartilhando, você diz com isso tudo para o YouTube que o conteúdo é bom e faz com que a plataforma divida esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Então vamos lá, queridos, eu peço que você abra sua Bíblia no Salmo 37, versículo 5, nós vamos começar aqui aonde terminamos na outra mensagem, na primeira parte, tá? É um versículo bem conhecido, mas que a gente pode aprender muito ainda com ele, né? E a mensagem de hoje com certeza é uma prova disso. Vamos ler, versículo 5. Disse assim o Senhor: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Bom, entregar o caminho ao Senhor significa entregar toda a nossa vida nas mãos do Senhor. Então, esta é, na verdade, a maior prova de confiança, por isso que confia nele. Você entrega o teu bem mais valioso, que é a tua vida, nas mãos de alguém que você confia. E aí vem aqui o final, quando diz, e ele tudo fará. Então, a primeira coisa aqui foi que nós, inclusive, já aprendemos, que se entregarmos tudo, ele cuida de tudo. Se toda a nossa vida estiver nas mãos de Deus, ele vai cuidar de toda a nossa vida. Então, não adianta a gente querer o tudo se a gente não entregar o nosso tudo, ok? Toda a nossa vida, a nossa alma, estarmos verdadeiramente na dependência de Deus, vivermos através da dependência da graça e misericórdia do Senhor. Com isso, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vimos lá Romanos 12, verso 2. E também todas as coisas, tudo aquilo que acontecer, vai cooperar para o nosso bem. Romanos 8, 28. Então, foi nesses princípios que nós falamos sobre a soberana vontade de Deus nessa primeira parte. Hoje, nós vamos explorar esse tudo aqui, porque Davi diz aqui, usado pelo Espírito Santo, que ele tudo fará. Deus vai fazer tudo. Mas o que seria Deus fazer tudo? Fazer tudo que a gente quer? Você sabe que na prática não é assim. Há um entendimento, tá? E a gente vai decorrer em alguns livros, nas palavras de Jesus, alguns discípulos, nós vamos ver que realmente não é do jeito que as pessoas pensam, né? Não estamos aqui para pregar meias verdades, versículos isolados, versículos sem contextos. O que nós procuramos é examinar as Escrituras e passar para vocês uma boa exegese, uma boa hermenêutica, uma boa teologia, né? Porque essa é realmente a vontade de Deus, tá certo? Então, vamos lá para João capítulo 14, Novo Testamento agora, Evangelho de Nosso Senhor, conforme o escrito do apóstolo João. São palavras de nosso Senhor Jesus e dizem assim, João 14, verso 13. E tudo quanto pedirdes
em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, Jesus fala por 2 vezes aqui, tá? Que ele vai fazer tudo que nós pedirmos. Seja quando ele fala no 13 o tudo, pedides, ou no 14 alguma coisa, tá? Só que há uma finalidade aqui. Há algo aqui nesse versículo que nos traz entendimento, tá? E é quando Jesus fala que a finalidade para o que isso seria. Jesus fala, para que o Pai... Quando Jesus fala assim, para que o Pai, a finalidade, isso é o mais importante. Para que o Pai seja glorificado no Filho. A grande questão para nós entendermos é que nós não sabemos realmente o que glorifica a Deus. Como vimos na mensagem passada, que nós não sabemos realmente o que é bom para a gente. A gente acha, imagina muita coisa ser boa, mas muita coisa seria a nossa perdição. Da mesma forma, nós pensamos que muita coisa que nós queremos pode ser para a glória de Deus, mas pode ser para a vergonha dele. Então, nós temos que estar realmente conscientizados que nós temos que ler a Bíblia não com uma perspectiva humana, mas uma perspectiva de Deus, certo? Então, tudo aquilo que é para a glória do Pai, quem sabe é Ele, não é a gente, certo? Então, este é o grande entendimento aqui. É como se Jesus estivesse falando, tudo que vocês pedirem que for para glorificar o Pai, eu vou fazer, para que o Pai seja glorificado. Tudo alguma coisa, qualquer coisa que vocês pedirem que for para a glória do Pai, eu farei. Versículos 13 e versículo 14. Então, esse é o entendimento. Tudo que for para a glória realmente do Pai, ele fará. Só que nós não sabemos disso direito, certo? Em João 15, no versículo 7, nós vemos que o nosso pedir depende da nossa comunhão com Deus, por exemplo. E eu vou te explicar o porquê dessa comunhão para a gente entender João 14, 13 e 14 também, tá? Ele diz assim, ó, versículo 7, João 15, 7 agora. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mais uma vez, Jesus fala a mesma coisa. Tudo que vocês pedirem vai ser feito. Mas ele dá um contexto. Ele diz aqui uma razão para isso acontecer, uma condição, até melhor dizendo. Ele diz, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Esse que é o grande problema. Porque as pessoas hoje elas não estão preocupadas com a palavra de Deus. Elas estão preocupadas em receber coisas. Elas estão preocupadas em serem atendidas nas coisas que elas querem. Este é o grande problema. Então, Jesus ele fala o quê? Que ele fala sobre uma conexão. Todo, na verdade, o capítulo 15 de João fala de conexão. Ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Os ramos fora da videira não produzem nada, não fazem nada. Sem mim, versículo 5, nada podereis fazer. Então, nós precisamos estar nele, conectados. Isso significa comunhão, irmãos. E comunhão para o quê, pastor? Comunhão para alinhar pensamentos, sentimentos, quereres, vontades, propósitos, sonhos. O grande problema é que hoje a igreja deixou de querer o que Deus quer, deixou de buscar o que Deus quer que a gente busque. Não estão mais ligando para essa vontade de Deus, que é soberana, o homem querendo ou não. A vontade de Deus é soberana. Então, vejam comigo que no versículo 8, Jesus ele afirma o que ele fala em João 14 lá. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Veja que o pensamento de Cristo ali não é o tudo desse mundo, não é o tudo material, não é o tudo físico. São coisas espirituais, certo? Coisas espirituais. Que, na verdade, a igreja hoje deixou
de se interessar, deixou de pedir até mesmo. Mas, pastor, eu preciso pedir aquilo que é espiritual, mas eu já estou na igreja, Não, você tem que pedir o que é espiritual. A Bíblia nos ensina isso. Nosso Senhor, por exemplo, ele ensinou que qualquer que pedir, qual filho, né, que pedindo ao pai um pão, o pai vai dar a pedra. Pedindo um peixe, o pai vai dar o escorpião. Pedindo um ovo, o pai vai dar uma serpente. Aí Jesus diz que antes vos dará o Espírito Santo. Nós precisamos entender que Jesus vem trazendo o reino dos céus, não foi o reino desse mundo. Quem prega o reino desse mundo é Satanás, seus demônios e todos os seus falsos profetas, que infelizmente estão espalhados em N igrejas por aí. Então nós temos que entender que esse tudo tem um contexto espiritual, celestial, prioritário na visão de Deus. Na visão de Deus. Então, não na nossa visão, conforme as nossas necessidades, né? Então, Deus cuida dessa parte também na nossa vida. Jesus ensinou em Mateus 6, ok? Só que Jesus trata essas coisas como acrescentos e não como prioridade. O grande problema é que as pessoas fazem o contrário, né? Elas priorizam as coisas materiais, as coisas físicas e tomam como acrescentos aquilo que é espiritual. Então, a falta desse entendimento para algumas pessoas, tem pessoas que não entendem, mas tem outras que realmente não querem falar, não querem dar o verdadeiro entendimento para a igreja, né? E ficam aqui ou em versículos isolados ou em meios versículos, que não explicam ali o versículo todo. E quando você faz uma boa exegese, você vai a fundo no versículo, em cada palavra ali. Quando você faz uma boa hermenêutica, que é a interpretação, você não pode discorrer só ali naquele versículo, você tem que ir no capítulo, você tem que ir no livro, você tem que ir nos outros livros, você tem que ir de Gênesis a Apocalipse. Até porque você não está tratando aqui de um ser abstrato. Você está tratando da pessoa de Deus, o ser absoluto, único, todo-poderoso, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é Deus. Então, você está tratando de uma vontade de alguém que é soberano. Então, o assunto é muito sério. E muitas pessoas acabam desvirtuando a palavra de Deus, né? Por interesses próprios, até pelo secularismo que a gente vê muito, né? Essa teologia da prosperidade, teologia do triunfalismo, esses evangelhos populistas de palavras agradáveis para cativar as pessoas. Só que entendem, irmãos, é tudo ilusão. É tudo ilusão. Porque a verdade de Deus está aqui. Jesus ele está falando. Se ele fala em João, no capítulo 14 que a finalidade é para a glória do Pai, não é o tudo que a gente pensa, ele está explicando aqui que precisa haver uma comunhão com ele para a gente ir entendendo qual é a vontade do Pai, para a gente ir alinhando pensamentos, sentimentos, quereres, vontades, propósitos, sonhos. Por exemplo, a minha prioridade é como prioridade de Deus? A maioria dos cristãos não vivem essa prioridade de Deus. Porque só pensam no material. Chega essa época de final de ano, então, irmãos, as pessoas se perdem totalmente. E isso é muito ruim, é muito sério. Então, nós temos que ter cuidado com isso, né? Até porque Tiago, no capítulo 4, vamos para lá, ele vai falar algo muito importante para a gente entender. Porque quando Jesus fala assim, tudo que pedirdes, ele falou 3 vezes, né? João 14, 13, 14, João 15, 7. Quando Jesus fala tudo que pedirdes, nós precisamos nos concentrar no que, como pedir.
ou o que pedir. Vejam aqui em Tiago 4, no versículo 3, que ele diz assim, ó, pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal. Então, a gente pode pedir mal e muitos de nós estamos pedindo mal. E ele vai dizer o porquê que a gente pede mal. Olha, para gastardes em vossos deleites. Ora, vossos deleites está ligado aonde? Ao céu ou à terra? Aquilo que é espiritual, aquilo que é físico, material. Esse é o ponto. Entendem? Se você vê o contexto aqui, por exemplo, no versículo 2, ele vai dizer assim, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, gananciosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Veja, porque as pessoas não pedem o que é certo. Mas, pastor, eu estou na igreja, eu preciso pedir o espiritual? Sim, a gente precisa pedir o espiritual, como eu já expliquei. Porque, entenda, irmãos, por que as pessoas, por exemplo, não pedem ou não estão pedindo, ao invés de uma realização profissional, elas não pedem uma realização espiritual? Por que as pessoas deixaram de pedir o Espírito Santo, mais do Espírito Santo? Por que as pessoas não estão pedindo para o Espírito Santo ajudá-las a servirem? Por que as pessoas não estão pedindo para Deus capacitá-las para elas irem ganhar almas? As pessoas esqueceram de pedir espiritual. Só estão pedindo material físico. E aqui eu faço uma comparação com o que eu falei, inclusive está aí no canal também, na palavra dos dons espirituais, os dons de poder. Você pode procurar os dons sobre os dons de poder no canal. Os dons de poder. E eu falava aqui porque nós não vemos hoje as maravilhas que a gente via, né? E principalmente na Bíblia, a gente não está vendo hoje. O que está acontecendo? Levantei uma reflexão com a igreja. Dei alguns pontos que eu entendo, que é a questão do começo da igreja, necessidade para o começo da igreja, mas também, irmão, a gente não pode se furtar de uma realidade que a gente vê, onde a igreja está deixando de lado aquilo que é a prioridade de Deus. E qual é a prioridade de Deus? Os sinais, irmãos, seriam para que os ímpios crescem. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, a gente vai até ler, para frente a gente vai ler, tá? Vamos estudar sobre isso, nos dons espirituais, tá? Que os sinais é para o descrente, não é para o crente. Entende? Naquela época também, porque as pessoas estavam se convertendo, né, ali. E Jesus estava justamente firmando a sua igreja. Mas os sinais são para o descrente. Então, assim, a igreja, ela está querendo ver as maravilhas de Deus, mas não está querendo ir até onde vai promover a manifestação dessas maravilhas de Deus. É quando a igreja vai realmente até os perdidos. Porque a igreja hoje virou um clube social, que as pessoas se relacionam ali da maneira que querem, porque é cada um conforme o seu bel prazer, conforme as suas ambições e cobiças, porque muitas, e isso vai desde cargos, né, que as pessoas ambicionam, títulos, né, enfim, até outras coisas. As pessoas estão preocupadas, você vai ver, é só o físico, é só o material. O espiritual mesmo, aquilo que Deus busca, ganhar almas, as pessoas não estão dando importância. Aí eu fazia essa comparação, essa reflexão. Será que não estaríamos vendo mais operações de maravilhas, até curas, se a igreja estivesse buscando realmente a prioridade de Deus, que está indo até o perdido, com um amor fraternal, não é também de qualquer maneira, porque as igrejas, não adianta a gente inchar a igreja, não adianta a gente colocar pessoas para dentro da igreja, não é isso. Isso daí a igreja está até crescendo, no meu modo de ver, inchando, porque cresce desordenadamente, cresce sem
sem verdade, sem essência bíblica, cristocêntrica, teocêntrica, sabe? São pessoas que elas vêm e elas continuam egoístas, gananciosas e por aí vai. Pessoas materialistas. Enquanto em 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo, usado pelo Espírito Santo, vai ensinar que nós temos que ser espirituais e termos a mente de Cristo. Justamente para alinharmos o quê? Pensamentos, sentimentos, quereres, vontades. E eu faço essa comparação que eu falei sobre os dons, as operações maravilhosas de Deus que não estão acontecendo, como hoje também a gente não está vendo essa manifestação de Deus na vida de muitas pessoas, do Deus fazer o tudo, porque a gente não está mais querendo a vontade de Deus. A gente não está mais sonhando o sonho de Deus. A gente não está mais querendo o querer de Deus. A gente não está mais priorizando a prioridade de Deus, entendem, irmãos? Então a igreja está invertendo as coisas. É como se colocasse, né? Como dizia a vovó, a carroça na frente dos bois. E dá problema, irmãos. Dá problema. Então eu falava com a igreja aqui, a obra que Deus faz é de dentro para fora. Então, enquanto esse tudo que está escrito, as pessoas pensarem, acharem que é o físico, material, que é aquilo que ela quer, que é aquilo que ela deseja, estaremos bem longe do verdadeiro evangelho. Porque esse tudo que as pessoas querem, que as pessoas desejam, é aqui, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedides mal, para gastardes em vossos deleites, porque vocês só estão preocupando com os vossos desejos carnais, materiais, físicos. No versículo 4, ele chega a dizer: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Veja que há uma polarização aqui. Ou a pessoa é amiga de Deus ou é amiga do mundo. Não tem como amar a Deus e amar o mundo. Disse Jesus, também ensinou. Não tem como servir a dois senhores. E o mundo com as suas riquezas, com seus fascínios, tem sido o senhor de muitas pessoas. E muitas pessoas só estão preocupadas com essas coisas físicas e materiais. Então, esse tudo que Jesus vai fazer, que Deus vai fazer, está relacionado com a sua vontade. Tem a finalidade de ser para a glória dele. É conforme a prioridade de Deus. É conforme o querer e a soberana vontade de Deus. Amém? Em 1 de João, capítulo 15, nós fechamos o entendimento. 1 de João, capítulo 5, no versículo 15, ele diz assim: e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que fizemos. Em outras palavras, o apóstolo João ele está dizendo: se nós temos a certeza que Deus está nos ouvindo em tudo o que nós pedimos a Ele, nós temos também a certeza que vamos alcançar todos os pedidos que nós fazemos para Ele. Este versículo aqui, ele não pode ser pregado isoladamente. E esse é o problema de muitas pessoas. Esse versículo aqui tem, por exemplo, como contexto, e entenda que para você poder fazer uma boa exegese, estou enfatizando, é necessário uma boa exegese, uma boa hermenêutica, é necessário você examinar bem o versículo e você examinar bem o entorno do versículo. Jesus ensinou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra.
que procede da boca de Deus. Amém? O versículo 13, por exemplo, veja se Jesus está falando sobre algo físico, material, ou sobre algo espiritual e celestial. Estas coisas vos escrevi, versículo 13, 1 de João 5,13. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes o quê? O carro, a casa, a família, bens materiais? Não. A vida eterna. O bem mais precioso que nós recebemos. E para que creiais no nome do Filho de Deus. Em João 17, nosso Senhor Jesus orando, ele diz que a vontade do Pai é essa, que a gente creia nele como único Senhor, como Filho de Deus, como aquele que foi enviado do Pai para salvar a humanidade, e para que tenhamos a vida eterna. Vejam, essa é a prioridade de Deus. Essa é a vontade dele. Não seria melhor se nós começássemos de dentro para fora? Se nós nos preocupássemos mais com a nossa vida espiritual? E este é o grande segredo. Porque aqui está o tudo. O tudo que Deus vai fazer está ligado ao espiritual. Ele não trata, mais uma vez eu digo, ele não trata os bens materiais, aquilo que nós precisamos fisicamente, materialmente, ele não trata como prioridade. Ele trata como acrescento e nos ensinou a considerarmos assim também. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Amém? O versículo 14, ele sela de uma vez por todas esse entendimento. Ele vai dizer: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, o tudo, qualquer coisa, esse tudo, segundo a sua vontade. Veja que não é de uma forma genérica, é algo específico. Segundo a sua vontade. Então ele nos ouve. Aí vem o 15. Se temos a certeza que ele nos ouve, porque nós pedimos conforme a sua vontade, tudo aquilo que nós pedimos, seremos atendidos. Para essa igreja, para os discípulos de Jesus lá, era muito mais fácil eles entenderem de pronto o que Jesus está falando. Por quê? Porque eles aprenderam e eles viveram assim. Não é à toa que todos os apóstolos praticamente, tirando João, eles foram martirizados. Eles morreram pela causa do Evangelho, por amor a Cristo. Várias pessoas, vários cristãos foram lançados em arenas, devorados por animais. Entenda isso, por causa da fé. Porque a ambição deles não era terrena, física, material, era espiritual. Eles entendiam isso muito mais do que os crentes de hoje, modernos, estão entendendo. E tem, infelizmente, esse mau entendimento alimentado, infelizmente, pelos falsos profetas. Então, como nós aprendemos, eu quero te fazer um convite a você investir mais na sua vida espiritual, a você melhorar a sua conexão com Cristo, a sua comunhão com Ele. Ore mais, jejue mais, leia mais a Bíblia. Você não pode ser refém da igreja e do culto. A igreja e o culto é muito importante, inclusive eu coloco junto. Vá mais aos cultos, esteja mais na igreja, faz parte também. Mas não dependa só disso ou de ficar dependendo de ficar ouvindo alguém falar para você. Busque isso com humildade, para você também conseguir ouvir aquele que te ensina, aquele que está falando contigo, sabe?
Então, melhore a sua comunhão. Melhore. Se interesse mais por aquilo que é espiritual. Peça a Deus o Espírito Santo, o mar do Espírito Santo, que Ele te ensine. Peça que ele possa te dar esse entendimento sobre qual é a vontade dEle, qual é o caminho dEle para você, qual é o querer dEle para a tua vida, qual o propósito que Ele tem contigo. Como é que Ele quer que você sirva a Ele? Você já viu alguém pedindo isso a Deus? Difícil, né, irmãos? Alguém chegar e dizer, Senhor, eu quero te pedir uma coisa. O que o Senhor quer que eu faça na tua obra? Por exemplo. Ou você tem aqueles que não pedem nada, você tem aqueles que acham que são soberanos, se tornam soberanos e querem fazer o que querem. E muitas dessas pessoas, às vezes, vão fazer o que querem não consegue fazer, muitas vezes até saem da igreja, porque não tinham nem chamado para estar ali onde estavam, né? Não é verdade? Então, eu faço esse convite para você, porque tudo que Deus pode fazer na nossa vida tem um propósito, a finalidade é glorificar o Senhor. Tem uma prioridade, é o reino dos céus, a vida eterna, são as coisas espirituais. Você melhorando a sua comunhão, você melhora seu alinhamento com Deus. Então, alinhar sonhos, propósitos, pensamentos, sentimentos. Eu estou sendo enfático para que você entenda que o Espírito Santo está falando contigo nessa palavra, tá bom? E eu me despeço por aqui. Fiquem todos com Deus, que o Senhor te abençoe grandiosamente nesses devocionais, é que você possa pegar cada partezinha dessa que você possa levar para os próximos dias, para os teus devocionais, as tuas leituras bíblicas, suas orações. Renove o seu propósito com Deus. Reflita sobre o que nós falamos aqui e que Deus te abençoe, tá bom? Deus te abençoe, Deus abençoe toda a sua família. Não esqueça de dar o joinha aí, deixar o seu comentário, fazer a sua pergunta, se ficou com alguma dúvida aí, eu vou te responder. E compartilhar, tá bom? Compartilha aí nas tuas redes sociais. Desde já o nosso muito obrigado, tá bom? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, se o nosso bom Deus soberano, Ele quiser. Fiquem todos na graça, na paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço.